Uma boa tarde. Me perguntaram aqui sobre Melquisedeque, né? Creio que é um assunto, é um tema sobre quem é Melquisedeque. Melquisedeque é Deus, Melquisedeque é um homem, Melquisedeque está vivo, Melquisedeque morreu. Essas são perguntas que sempre você vai encontrar na internet, você vai encontrar na sua igreja. As pessoas que estudam essas profecias, que necessita se apegar em detalhes, em regra sobre regra, ponto sobre ponto. A Bíblia é como um mapa. E dentro desse mapa há outro mapa. E dentro desse outro há outro. Então, ou seja, nunca acaba as verdades que contém nela. Você sempre vai achar tesouros ali escondidos. Então, o ponto de Melquisedeque, quando é comentado, gerou muitas curiosidades aí no mundo e no meio das religiões. Quem é Melquisedeque? Não querendo puxar para o que eu creio ou para que você crê, o meu objetivo do vídeo hoje é somente abrir a mente das pessoas sem pecar. Vai ser uma dica muito boa para você entender por si próprio, não importa se você crê que ele morreu, ou se você crê que ele está vivo, se você crê que ele é um Deus, você crê que ele já não um homem, um rei naquele tempo, não importa o que você crê, o que eu peço é somente que você me dê um tempo, uns minutos, e reanalise. Pense bem se está correto ou não, da maneira que eu vou pedir, vou tentar que vocês abram a mente para captar a mensagem de Melquisedeque. Para isso, eu infelizmente não queria, mas vou ter que entrar em um assunto aí sobre Ellen White. Aqui na Bolívia fala Helena White, né? Então, eu tô aqui na Bolívia, me vai desculpar, às vezes eu tô trocando as palavras, mas creio que vocês estão entendendo. E o assunto de Ellen White, por que vou ter que comentar? A primeira coisa, a Bíblia fala, examinar as escrituras porque nela tem a verdade, nela contém, ali tem tesouros ali insondáveis para que a gente possa aprender. Houve um tempo em que se necessitou de profetas para que falasse pelo povo, para que advertisse, né? E foi passando uma sucessão, uma geração de profetas, e chegamos em um tempo de Daniel. Daniel ele foi um dos que veio trazido de cativeiro quando Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém. E eles agora estavam cativos naquele tempo, lá na Babilônia, ali no Iraque atual hoje, né? Então, Daniel, ele teve uma visão que muitos conhecem, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e 9 de Daniel, do livro de Daniel. E entre essas visões, há uma que ele fica muito preocupado. E ele fala assim, tentei, mas não consegui compreender. E agora é comentado para ele ali, o anjo comenta para ele, Daniel, você vai morrer, até aí você já não vai saber mais, até aí é seu limite. Então, Daniel ele não soube de toda a verdade que passaria no futuro. Isso porque ele estava tendo uma revelação dos últimos acontecimentos que ia acontecer. Para você ter uma ideia, essa pedra que acerta o pé da estátua já representa a vinda de Jesus Cristo. Então, Daniel ele teve uma visão até o fim, mas que ele não compreendeu passo a passo da visão e faltou. Tá? A gente vê que muitos não compreenderam toda a verdade, porque a verdade ela vai ser estudada ainda depois do plano da redenção. O que tem a ver isso que eu estou falando com Ellen White, com Melquisedeque? É porque eu necessito que as pessoas compreendam esse ponto para entender sobre Melquisedeque e quem é ele. Tá? O que eu quero dizer é que nesse tempo de Daniel teve uma profecia que se estendeu até o ano 1844. Não estou puxando para religião, não estou pondo nome de religião. Tá? Essa profecia eu estudei particularmente, independente de opiniões de qualquer religião, particularmente para compreender e para ver qual era a mais correta, e essa profecia sim tem o seu cumprimento no ano 1844 aqui, a hora da nossa era, há 200 anos atrás, mais ou menos, não sei, não vou fazer as contas agora de cabeça. E essa profecia aconteceu. Nesse tempo, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia,
houve um acontecimento lá no céu. Cristo, como sacerdote, ele tinha que fazer o mesmo papel que se fazia aqui na terra. Se você se recorda, estudou o assunto do santuário aqui. O santuário não era só um assunto de matanças de cordeiro, ou tem que pôr sangue, molhar o sangue nas pontas do altar. Não era uma coisa absurda de Deus, não. Foi a única forma que Deus compreendeu de fazer uma maquete, tá? Para que se você acompanhasse as maquetes, você ia entender cada passo que ele ia dar. Se você compreender, Deus pede ali para Moisés no tempo, dá ordens e fala para ele ali que tem que ser esculpido de ouro nas cortinas, desenho de anjos, né? Então você vê, ele quis representar que ali nesse lugar, lá no céu, temos milhares e milhares de anjos. Quando você começa a captar cada parte, e que em Apocalipse nos comenta que e viu-se um santuário no céu, e com os mesmos modelos aqui da terra, né? A gente vê o altar de incenso, a gente vê um cordeiro. Claro que ali, João, ele vê, quando ele tem essa revelação, ele vê Jesus como um cordeiro morto, porque essa é a lição que esse professor, nesse momento, esse anjo que está passando essa visão para João, tá? Ele tenta explicar, e João ele tem que compreender que esse ser que está ali, com o olho pegando fogo, com seus cabelos brancos, também é o mesmo ser que é o cordeiro, que morreu por ele. Então, quando João ele comenta ali, eu também estou vendo como um cordeiro fosse morto, ele está relembrando o santuário da terra, que era somente uma maquete para a gente estudar e compreender o que vai acontecer no céu. Então, quando você compreende os detalhes, você pode acompanhar hoje o que Deus está fazendo no céu. Porque Deus não está somente sentado num trono, Jesus sentado num trono, esperando que toda a nossa terra destrua. Então você pode compreender o que Deus está fazendo, você pode compreender. Tá? Em Jeremias nos diz que as coisas ocultas, se clamarmos a Deus, Ele nos revelará. Tá? Então, você pode. Deuteronômio nos diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e a nossos filhos. Mas Jeremias ele nos adverte que se clamarmos a Deus, Ele nos revelará coisas ocultas e encobertas que não sabemos. Não é demais você pedir para saber qual é a sua história, quem te criou, onde você faz parte, o que você tem que fazer para passar esse período, por que está passando por isso. Tá? Então, o ponto-chave aqui agora nesse momento é compreender sobre Ellen White. Nesse tempo, Ellen White foi escolhida por Deus. Tá? A gente vê no mundo que foi a primeira a se enfocar no ponto principal que estava sendo esquecido, quando Jesus passa num compartimento, de um cômodo para facilitar, lá no céu, de uma parte para o outro, exatamente em 1844, segundo não adventista, segundo não reformista, não, segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia comenta. Anda na sua Bíblia, vai buscar, esquece opiniões de igrejas, de teologia, de pastores, vai você buscar. Você vai compreender, faz as contas, busca a história e você vai ver que exatamente acontece tudo da profecia dos 2.300 anos de Daniel 8, versículo 14. Exatamente a construção da cidade, exatamente na mesma data. Tá? Exatamente o batismo de Jesus na mesma data, que a Bíblia já falou 1000 anos antes. Então assim, vai você e busca essa história que você vai compreender. Como todos os profetas aqui na Bíblia, eles não compreenderam plenamente, essa mulher ela compreendeu o assunto principal, porque se aqui no santuário da terra o mundo era julgado por uma lei que tinha dentro do último compartimento, para quem não compreende, aqui na terra tinha um santuário que Deus pediu para fazer, parecido com o que já tinha no céu. Então Deus falou, Moisés, constrói um santuário aí, igual o que já tem aqui. Então já tinha um santuário no céu, todo esse ritual que Moisés está fazendo, Deus está tentando ensinar para que a gente capite como é feito e como seria feito e como funciona esse santuário dele, na casa dele, no trabalho dele, para que a gente acompanhe ele. Só que alguns preguiçosos e desanimados não querem se aproximar de Deus,
da casa dele, do trabalho dele, da companhia dele, porque tem medo de chegar na verdade, de saber que todo esse trabalho também vem o julgamento da própria pessoa, infelizmente. Tá? Como todos aqui da Terra não compreenderam completamente, sempre faltou. João, ele viu 7 trovões. E quando ele foi escrever as verdades dos 7 trovões, Deus falou não. O anjo falou não, sela isso. Isso ainda não é o momento. Todos têm um limite. O que eu quero dizer é que nesse tempo, Ellen White, ela recebeu uma verdade sobre o principal, o 4º mandamento quebrado. Tentaram quebrar da lei de Deus. Ah, meu amigo, o que está escrito no 4º mandamento? Em Êxodo capítulo 20, o 4º mandamento, são 10 mandamentos, o 4º, Deus fala, lembra do dia do sábado para santificar. Trabalhe 6 dias, mas separa um dia para comunhão comigo. Separa um dia para a gente comemorar o fim do pecado, o fim dessa destruição, porque o 7º representa a vitória. O 7º representa a vitória sobre o inimigo, sobre a doença, sobre a separação, sobre o seu choro, o seu sofrimento que você está passando. O 7º finaliza. Então comemorar comigo, só isso. 6 dias eu vou te abençoar, você vai trabalhar. Separa um para a gente conversar, para a gente raciocinar nas coisas que estão acontecendo. E isso não de adventista, tá bom? Claro, aqui não estou falando, eu não sou adventista hoje, não sou adventista. Eu estou falando como um pesquisador agora, tá? Como um pesquisador que eu fui pesquisar. O sábado foi dado por Deus e ele representa algo extraordinário na vida de quem segue esse dia, de quem guarda esse dia. E essa lei do 4º mandamento, os 10 mandamentos estavam dentro do último compartimento da arca aqui na terra, do santuário aqui na terra. Essa lei era tão sagrada que ela julgava todo o povo de Israel. Essa lei é santa, ela é justa, é bem justa, ela é boa. A lei é tão importante não porque Deus quer ver você prostrado, tá? Deus não quer ver você prostrado. A lei é importante porque Deus sabe, ele é onisciente, sabe que no futuro, se tem um buraco ali, então ele vai falar, filho, não vai por esse caminho que ali você vai cair. Então você ouviu uma lei de Deus, mas uma lei que foi boa para você. Ele não quer ver você arrodilhado, de joelhos, não. Ele quer te dar lei boa. Para que ele falou, amigo, não matarás? Por quê? Porque ele está com medo de você sair matando? Não. Se você matar um, o irmão desse um vai ficar com raiva, vai matar você. E aí o seu irmão vai matar esse. E aí o pai do outro vai vir matar. E aí seu pai vai... E assim nunca acaba a guerra. E acaba com a única criação que ele deu, que chama o principal, a vida, o amor. Que você viva, que você seja feliz, que você viva para sempre. O principal ele te deu. E agora? Você vai desperdiçar. Por isso ele pôs essa regrinha. Não matarás. É boa para ele? Não, porque ele não morre. Ele é imortal, é intocável, é indestrutível. Deus é imortal, é indestrutível. Tá bem? Indestrutível e imortal é o mesmo. O prejudicado é você mesmo. Então a lei que ele deu é boa para você. Filho, não mate. Não adulterarás. Qual o problema do adultério? Que prejuízo traz o adultério? A sua mulher vai ficar com a tristeza? Não, mas se sua mulher não se inteira, se ela não sabe, se ela não descobre, não vai sentir? Mas escuta, eu vou te contar uma coisa. Qual a gravidade do adultério, tá? Você adultera e fica com uma mulher casada. Se o marido dela descobre, o marido dela vai matar você e vai matar ela. Aí seu irmão de novo vai lá e vai ter que matar ele. E aí o dele vai vir. Ou um amigo, ou um parente, ou um primo. E assim vira um morticínio. E nunca acaba e só aumenta. Porque o que tá para pessoas valentes que quer se meter em um problema é o que não falta. É muito grave o adultério. Não só porque você feriu, você rompeu com o selo do seu matrimônio, com o seu voto perante Deus, perante a igreja, né? Perante a sua esposa. Não por isso. É porque é muito grave e tira uma vida. Deus, o que ele quer te dar é imortalidade de alma, para que você viva para sempre. Isso foi o planejado, tá? E esse ainda está nos planos e vai acontecer. Mas para isso, a gente tinha que aprender para que significa lei, que foi o que Lúcifer publicou em todo o céu. Está escrito que ele comercializou suas ideias no céu, de planeta em planeta, de mundo em mundo. A Bíblia está aí, tá? Lê que você vai ver na multidão do seu comércio, de acordo com a Bíblia, né?
enchisse o seu coração, porque ele ganhou muitas pessoas convencendo de que, para que essas leis, nós outros somos muito inteligentes, não necessitamos. E Deus, ele teve que sacrificar o seu filho, não que ele teve que sacrificar, depois vamos falar sobre isso, mas ele sacrificou todo, perder seu reinado, na verdade, por esse plano, para que você compreenda os atos dele, que foi bom por você. Então, o quarto mandamento, ele é o que representa a vitória, tá? É o que representa a vitória. Você vê que a vitória veio para Noé no 7º dia, que já estava dentro da arca, veio a vitória e limpou os inimigos. E Noé se salvou. Noé não ficou feliz com a morte de todos. Não está sendo falado isso. Mas ele se salvou do meio dessa geração ímpia desse tempo. Tá? A gente vê que Naamã, um soldado lá sírio, né? Um governador ou um comandante sírio, ele mergulhou 6 vezes na 7ª veio a vitória. 7 voltas em Jericó e no 7ª volta gritaram e veio a vitória. Você vê que Deus ele escolhe o número 7, por quê? Porque ele quer te mostrar que no 7º vai vir a vitória. E o quarto mandamento, ele vem representando isso, o selo de tudo, o que sela tudo. Porque é o que sela a sua vitória, é o que sela o que você já não vai sofrer, você já não vai chorar, já não vai ter percas, vai viver eternamente para sempre feliz. Tá? Então o quarto mandamento, ele é o selo. Não porque, é dos judeus, porque eu vou te contar, quando o sábado foi estipulado, foi colocado, foi feito, foi ordenado e foi santificado em Gênesis, capítulo 2, não tinha um judeu vivo. Era Deus falando com o ser humano. Olha, esse dia é selado, especial, meu e seu. Esse dia nós vamos representar algo que eu estou planejando, porque Adão ainda não sabia. Tá? Então agora Deus começa a contar o plano para Adão. Esse dia representa o selo da vitória sobre tudo. Por isso que Satanás odeia esse povo adventista, odeia o povo reformista, esse povo que prega sobre o sábado. Claro que pregam de uma maneira assim, morna, porque deveriam mostrar que o sábado representa a aniquilação de Satanás, na verdade. O fim, o milênio que passaremos no céu é o 7º milênio, já estamos cumprindo agora. De acordo com as contas, 2027 e 2028, não estou falando que Jesus vem, não sou milerita. 2027 e 2028, se cumpre a Terra, tá? De acordo com estudos e com a própria Bíblia, 6.000 anos. E segundo o que a gente estuda na Bíblia, Deus deu 6.000 anos para Satanás governar a Terra. A gente crê no 7º na vitória, mas isso é um ponto para mais tarde. O sábado é um assunto tão importante. E agora você me vai dizer, irmão, tá bom, mas aonde entra Melquisedeque nessa história? O que eu quero dizer é que a igreja está pecando muito, irmão. Não um pecado voluntário, na verdade eu diria que Satanás ele conseguiu pôr um pano, um véu escuro sobre o tema de Ellen White. Ellen White ela foi usada por Deus, olha minhas palavras, Ellen White foi usada por Deus para poder brilhar a luz do selo de Deus do quarto mandamento. Nesse tempo, foi a principal de todo. Tá? Ela se entregou tanto a Deus, somente a obra e a salvação das almas, que ela assim deixou de lado filhos, tá? Marido. Claro que ele ajudava, eu digo que ela entregou completamente sua vida para Deus. Então ela trouxe muitas coisas boas para nós, para o nosso tempo. Mas Ellen White é como se fosse Daniel. Teve um limite de luz e alguns comentários. Ellen White foi como se fosse o apóstolo Paulo. Teve um limite de luz. Paulo morreu e não morreu sabendo de tudo. Daniel morreu e não morreu sabendo de tudo. Ellen White faleceu e também não faleceu sabendo de tudo. Muita coisa ela não sabia. E ela era uma humana. Não pensa que ela vivia com uma luz rodeando assim, brilhante. Não, ela vivia, ela comia, ela sentia triste, ela sentia feliz. Ela era uma humana, tá bem? Então, ela teve comentários que ela comentou como? O apóstolo Paulo, ele me comenta assim: bom é que o homem viva só. Eu não concordo. E tô pecando porque não concordo com o profeta de Deus? Não. Eu não concordo. O plano de Deus foi que o homem não vivesse só, senão ele criava Adão só. Eu concordo com o plano de Deus. Então, se Deus falou, bom, olha Deus falando, bom é que o homem não viva só. Olha no começo, não é bom que o homem esteja só.
Não é bom que o homem vive só. E agora o apóstolo Paulo, ele vem e fala, bom é que o homem viva só, que não case. Eu não concordo. Significa que eu estou pecando? Não. Significa que Paulo pecou, não estava com luz? Não. Não significa. Ele comentou o que ele sentia no momento. Um comentário dele por a dificuldade que às vezes um casamento causa, por a diferença entre ideias, opiniões e tradições, né? Então Paulo ele fala isso e não concorda. Foi um comentário que ele fez ao longo e está escrevendo ali. Da mesma maneira, Ellen White ela faz um comentário, olha bem, todos, assim são todos, tá? Que livro, creio que Desejado de Todas as Nações, ou Patriarcas e Profetas, perdão, a hora se me foi, que ali foi a morada de Melquisedeque, rei de Salém, falando aqui com Davi, aqui, quando Davi ele fundou a metrópole ali, a cidade, Jerusalém ali, e que ali foi a morada de Melquisedeque, rei de Salém. Ela faz um comentário, porque quando ela leu de Melquisedeque, Ellen White não teve a luz suficiente sobre esse ponto. Ela estava tão agotada com tantas coisas que ela tinha que ajudar o povo. A chegada de Ellen White, a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, essa luz que nasceu, representa uma profecia que aconteceu sobre o primeiro anjo, de Apocalipse, se eu não me engano, 14. Tá? Sobre os 3 anjos, ali começa a vinda do primeiro anjo, com esse tempo. São profecias importantíssimas. Ellen White ela tinha uma missão ali de escrever e publicar para o mundo o que estava acontecendo, que Cristo já ia fazer agora, começar a fazer expiação pelo povo de Deus, que estava na última etapa, que o povo tinha que se preparar, que são assuntos que para esse momento não era de suma importância que ela compreendesse, e ela faz um comentário que ali, aqui na terra, Jerusalém, foi a morada de Melquisedeque. As pessoas se apegam nesse texto, somente aqueles pastores, tá? Que quando você fala isso para ele, ele já ri. Significa que ele não toma em sério o assunto. Porque eu tomo em sério um assunto que se eu tiver equivocado, errado, ele pode estar falando, eu tenho que prestar atenção. Será? Pode ser que eu errei, porque 100% é complicado. Então eu tenho, por 1% eu posso me perder. Será que por 1% esse irmão tem a verdade? Tem a razão? Então pensa da mesma maneira. Ellen White foi um comentário dela, porque a Bíblia ela fala totalmente diferente sobre Melquisedeque. Para compreender Melquisedeque, temos que compreender todo o assunto do santuário detalhado, aonde ele faz parte, mas o que eu quero ser mais direto e fácil é se você crê na simplicidade do que a Bíblia te fala. Não do que uma religião, não do que o seu pastor, não porque você já criou diferente, vou ficar com vergonha agora, eu preguei assim, agora vou chegar voltando arrependido falando que é assim. Não tenha vergonha, amigo, porque a verdade ela brilha e ela é boa e te ajuda. Tá? Quando Melquisedeque ele aparece para Abraão, que ele estava voltando regressando da matança ali, recuperou os seus, né? Então, uma pessoa aparece e abençoa Abraão. Traz pão, traz vinho, tá? Eu não vou aqui interpretar que uns falam, o pão representa a carne de Jesus, o vinho representa seu sangue que já ia vir por Abraão. Cada um interprete como queira. Ele veio, trouxe pão e trouxe vinho para Abraão e abençoou Abraão. Tá bem? Abençoou o homem maior de todos os tempos, que era Abraão nesse tempo. Abraão era mais poderoso que o rei ali, nesse tempo. Tá? Então, agora vem alguém e abençoa. A conversa é muito rápida e agora desaparece esse personagem. Ele se vai. Está escrito que Abraão deu o dízimo para ele, tá? De tudo que Abraão tinha ali, que ele recuperou dos despojos ali, ele tira o dízimo e dá ali para Melquisedeque. E que isso, alguns riem, dão risadas, zombam e caçou e perguntam, Melquisedeque agarrou o dízimo, irmão, e levou para o céu? Uma coisa material levou para o céu? Sabe o que me entristece muito? É que as pessoas leem e pensam que o céu é uma coisa tudo branca. É uma coisa tudo espírito, flutuante com uma luz muito grande. Que equívoco, que feio, que equívoco, que mente fechada. Pare de imaginar o céu com pura grama verde, com puro capim verde e com castelos brilhantes. Gente, o céu é uma tecnologia muito avançada, tá? O céu é material, ele é tocável, ele é palpável.
O céu tem máquinas que vocês não entendem, tecnologias que o que os olhos não viu, o que o pensamento não consegue compreender. Está preparada muito mais para que a gente... Tá? Não pense que é um castelo tudo brilhante, gente. A tecnologia do céu é muito grande. Você vê que Deus deu inteligência para o ser humano fazer a nossa tecnologia aqui. Isso é inteligência de Deus, que Ele deu. Por causa do pecado, a gente tem um nível de QI, tá? Mas Adão era super, hiper, mega inteligente. Tá? Então, assim, você vê a nossa tecnologia, um telefone que fala no Japão, você vê carros flutuantes. Assim, no céu é uma coisa que a gente às vezes não crê no céu porque muito fictícia, muita ficção, não materializa. Não pensa que tem soldados no céu, soldados guardando os portões, tá? Tem soldados ali, tem trabalhadores no céu, tem administradores, tem anciões, tem jovem, tem reis, tem sacerdotes. No céu tem tudo, tá? É uma organização, é um céu real, é a capital, é o que comanda tudo. Então deixa de ficção que o céu é uma coisa verde, porque isso desanima. Se foi necessário levar esse dízimo para o céu, assim como foi levada a lei para o céu, que foi levada, alguém veio, quem? Aí vai buscar, pede para Deus que te explique. Eu não tenho essa informação de quem buscou a lei de Deus aqui. Foi vista a arca lá no céu, foi vista a lei de Deus no céu, foi levada daqui. Tá? Segundo comentários também de Ellen White, uma estudiosa, né, que eu creio nos comentários dela, ela também crê que foi levada, assim como a Bíblia comenta. Tá? Então, da mesma maneira, o dízimo era tão importante que eu vou te contar. Por que tinha que ser levado como testemunha? Para que foi levado a lei de Deus como testemunha? A vara de Arão como testemunha? Irmãos, para que isso? Cada um tem uma representação. O plano de Deus necessitaria de pessoas com a mão aberta. Pessoas que ajudassem na obra. O mundo estava em pecado, em desgraça, amaldiçoado. As plantas estavam murchando, as pessoas estavam morrendo. Deus não queria isso, Ele quer um plano para salvar. É desesperador perder uma vida. Hoje a gente perdeu a sensibilidade pelo ser humano. Que Deus necessitaria de pessoas que ajudassem. Então Ele estipulou algo como se fosse um sábado, tá? Como se fosse uma lei principal que eu creio do sábado. Que é o dízimo. Ele necessitaria que os seus ministros tivessem o que comer, tivessem como viajar. E ele viu no futuro que ele necessitaria disso. E como eu vou trabalhar para mim pregar a palavra de Deus seria muito difícil e que as pessoas poderiam, o mínimo, dar 10% cada um e já ajudaria na obra. Ele viu essa necessidade. Isso era o principal. Sem isso, irmão, sem o dízimo não tinha propagação do evangelho. Não tinha como propagar o evangelho no mundo inteiro, como se multiplicar os homens na terra. Impossível. O dízimo foi a chave para tudo. Você que não crê porque seu pastor ele gasta, seu pastor... é um problema seu. Tá? É uma coisa que você não crê, tá bom. Mas a Bíblia te cobra isso. Ah, mas na minha igreja, então busca a verdade dentro da Bíblia, porque é a igreja que segue a verdade aqui na nossa terra. Aí, a igreja que segue. Busca uma igreja bem similar à verdade profunda e vai seguir. Ali você ajuda seu pastor, ajuda ali o dízimo, porque é seu papel, o dever de todo homem. Então Deus viu isso e se Melquisedeque ele leva para o céu, não seria algo estranho, porque não foi a primeira coisa que foi levada para o céu. No céu é tão material que vieram numa carruagem bonita aí e levaram Elias, literalmente, tá? Então não pensa que é ficção não, porque é real. Agora, aonde nos prova mais sobre Melquisedeque e em que papel ele tem? Que papel ele tem com Jesus Cristo? Porque agora ele é falado a todo momento por Deus. O Pai está falando de quem? De Melquisedeque. Agora não é um comentário que Moisés escreve o livro de Gênesis e eu estou vendo que Melquisedeque se encontra com Abraão, não. Agora é Deus falando assim, Deus está prometendo para Jesus que ele é sacerdote para sempre. Olha, tu, meu filho amado, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Peraí. Temos 3 personagens aí. Eu acabei de comentar um texto e nesse texto temos 3 personagens, tá? O personagem que temos aí é Melquisedeque, é Jesus e quem mais? E é Deus. Quem está comentando aí é Deus falando assim, tu, falando para o filho. Tu, meu filho, você,
tá? É sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos 3 personagens. Não estou dizendo nada, amigos. Estamos indo na história, e na história agora, nesse texto, nos apresenta 3 personagens. Se um é forte, o outro é fraco, se um é Deus, o outro é filho, se um é um homem ou não, não estou comentando isso. Nessa história que está sendo contada, eu só estou contando 3 personagens. E você vai concordar comigo porque é óbvio, tá? É Deus falando, você, meu filho, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, temos 3. Ó, você agora é advogado segundo a ordem do João. São 3 pessoas, tá? 3 personagens, isso eu quero dizer. O que significa que Melquisedeque ordenou, olha, põe Jesus como sacerdote? Será que é isso? Não é isso, tá? Segundo a ordem, é segundo como se fosse, se você ler o capítulo 7 de Hebreus, você vai compreender que está falando sobre a ordem de levitas, que Deus agora, ele escolheu um povo. Deus escolheu um povo, os levitas, para receber o sacerdócio desse tempo. E que, independentemente, os irmãos dos levitas, se nasceram do mesmo pai, se vieram da mesma linhagem, dos mesmos lombos, os levitas eram os únicos que poderiam governar, administrar as coisas sagradas de Deus. Tá? Deus escolheu eles. E seus irmãos agora tinham que ir até eles para poder receber o perdão, não por eles, não deles, mas porque a casa de Deus foi construída ali. Tá? Seus irmãos pagavam dízimo para eles. Então, assim, esse santuário que foi feito aqui, que foi elegido por Deus, que foi escolhido dos levitas, é o que comenta o capítulo 7, que só podia ser sacerdote a linhagem, a ordem. Então, de um vem o seu filho pode ser o seu irmão, ou pode ser o seu neto, e assim a ordem, uma linhagem, uma sequência de linha, uma sequência de ordem. Não que Melquisedeque ordenou, mas que Jesus agora ele vem de uma linhagem de Melquisedeque, e é o que nos espanta muito mais. É o que me espantou muito mais. Alguns não querem falar essa palavra linhagem, porque tem medo de associar Jesus... Sim, quando você fala a palavra descendência, porque linhagem é o mesmo, descendência de Arão tinha que vir os que vêm abaixo dele, tá? Se não tivesse mais filhos, aí sim, mas seguia a mesma descendência levita, a mesma família levita. Então tem medo porque associa muito Melquisedeque com Jesus e eles não querem se comprometer. Mas o que a Bíblia nos diz sobre Melquisedeque é que Jesus vem da ordem de Melquisedeque, o que o próprio Deus nos diz. Eu quero ler um texto aqui onde nos diz assim, muito interessante. Quero que você preste atenção como o escritor escreve de Melquisedeque, como em nenhum outro lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia não existe alguém que é tão direto e tão franco assim sobre um personagem. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saliou, me vai desculpar, estou lendo uma Bíblia em espanhol, ao encontro de Abraão, quando esse volvia de la derrota de los reis, a quem Abraão deu os dízimos de tudo, cujo nome dele, olha o nome dele, significa rei de justiça. Aqui está falando que o nome de Melquisedeque significa um rei de justiça. A palavra de Deus fala que não existe um homem sequer justo aqui na terra. Que todos pecaram, não existe um rei justo. Não existe um sacerdote justo. Tá? Os mais justos pecaram. Não existe um sano, toda a cabeça se enfermou, de acordo com a palavra de Deus aqui na terra. Aqui está falando que esse rei, que saiu em encontro com Abraão, seu nome já significa de rei de justiça. Seguimos o texto. Não estou interpretando nada. Estou falando o que a Bíblia nos diz. E também rei de Salém, isto é, rei de paz. Irmãos, aqui tem ponto, então também vou parar. Eu vi pontos aqui. É um ponto que já pode ser continuado, mas eu decidi parar.
Eu conheço na Bíblia, em Isaías capítulo 15, capítulo 9, 9, versículo 6, fala que Jesus, ele é o príncipe da paz. Aqui nós temos um comentário que o nome desse rei aqui, que esse rei aqui, ele também representa rei, tá? Da paz, rei de paz. Rei da é uma coisa, rei de paz é porque ele é o rei de paz, não porque ele é o rei da cidade de paz que tinha antigamente. É muito claro. Mas o que corrobora com o que eu estou falando é o verso seguinte. Olha como é seco. O apóstolo que escreveu Hebreus, segundo estudiosos, foi o apóstolo Paulo. Não está 100% provado que foi ele. Então, por isso que eu falo, o apóstolo que escreveu esse livro, ele é muito seco para se referir de Melquisedeque e ele é muito crente. Ele crê no que ele está falando. E vou te mostrar o texto que ele deixa mostrando assim, eu creio quem é Melquisedeque. Não eu. Não a sua igreja. Não a sua cabeça, a sua administração geral. O que esse escritor que está escrevendo, o que eu estou lendo, o que você vai ler, ele crê no que eu vou falar agora e vou mostrar, tá? Olha como ele é seco nesse ponto. Que Melquisedeque, além dele ser de paz, além dele ser rei de justiça, além dele ser tudo isso, ele fala, sim, padre. Não existe uma pessoa sem pai. Ele tinha que falar, não encontramos seus pais. Não sabemos quem é seus pais. Algum detalhe ele tinha que ter comentado, mas ele não peca. Esse escritor, no versículo 13, ele não peca um minuto, porque ele não quer deixar a gente fazer essas voltas mentirosas que nós fazemos. Ai, não tem pai porque não encontramos escrito. Gente, olha o que o escritor segue falando e olha o que ele crê e para de ser volteiro, porque sua igreja crê assim. Pare de tampar, você está sendo cego você mesmo. Está tampando a cara, os ouvidos, para você mesmo. Vai continuar sem compreender a verdade e nunca vai saber, amigo. Sim, padre. Sim, madre. Olha como é seco. Sim, genealogia. Não tem princípio de dias nem fim de vida. Mi tradução de castelhano. El castelhano, para quem não conhece, El castelhano, para quem não conhece, foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ou mais, tá bom? Se não estou equivocado, mais. A nossa língua portuguesa aí do Brasil, a nosso país tem 500 anos, um pouquinho mais, tá? Estamos falando de uma língua bem cerca do original, tá bom? E a minha tradução fala, sem princípio de dia, nem fim de vida. Olha que interessante. Se não, é feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Aqui não está falando que o Filho de Deus permanece sacerdote para sempre. Aqui está comentando toda a vida de Melquisedeque. A única hora que põe o Filho de Deus agora é falando assim, outra vez. Não tem princípio de dia nem fim de vida. Estamos falando de quem? Melquisedeque. Se não, ele é feito ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Aqui estamos falando de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote. Melquisedeque é rei. Melquisedeque, no tempo desse escritor, que esse escritor aqui, que escreve o livro de Hebreus, que ele comenta, é que Melquisedeque permanece vivo para sempre. Não está comentando de... Se você pôr esse texto como se está falando de Jesus, meu amigo, eu choro por isso, porque é muita incredulidade, é muito coração duro, é muito fechar os olhos e os ouvidos para compreender que o personagem aqui está falando de Melquisedeque e que permanece nas atualidades. Mas você não crê? Então vamos seguir o que o escritor e vamos ver se ele fala mais claro. Olha como ele elogia Melquisedeque. Considerai, ele está falando para você pôr uma consideração no seu texto agora. Presta atenção, tá? Considerai, pois, quão grande era esse, a quem Abraão, patriarca, deu dízimo de tudo. Deu o dízimo del botim. Em minha tradução fala exatamente o dízimo daquele botim que ele tinha trazido, recuperado dos inimigos. Tá bom? Alguns falam, ele deu aí de vaca, ele deu de as vacas, tudo, como ele pagou o dízimo, gente? Por favor,
Não leve a Bíblia na brincadeira, leve ela na seriedade. Tá? Ali está falando que ele devolve o dízimo daquela do botim, quando regressa, quando ele traz os seus de volta. Então dali ele tira o dízimo da parte que ele tocava para poder devolver para Deus. Olha bem. Ah, mas tem um comentário de uma pessoa assim que diz que... Olha o que esse escritor fala. Considerai quão grande era esse, tá? Olha o versículo 7. Sem discussão alguma, o menor é abençoado por o maior. E aqui recebe os dízimos homens mortais. Tá certo? O que esse escritor, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, não estou falando livros, meu amigo, a Bíblia, a palavra de Deus, está falando que aqui na terra, os homens que recebem dízimo são homens mortais. Tá certo ou não? O seu pastor que recebe um dia vai morrer. O pastor que ele sucedeu já morreu. O outro já morreu. O outro já morreu. Todos receberam dízimo, mas esse é o mal da vida. Porque ela tem um fim. E é isso que Deus quer mudar na nossa vida. Então o versículo 8 fala: e aqui na terra, os que recebem dízimo são homens mortais. Mas ali, olha, ali não. Uno de quem se dá testemunho, de quem testifica, de que vive. Quem recebeu o dízimo ali, nessa história que esse tradutor, que esse escritor do livro de Hebreus está contando? Quem? Ali aonde? Ali Melquisedeque. Então ele está falando, gente, aqui na terra, os que recebem dízimo morrem. Mas ali, esse que está recebendo dízimo de Abraão, é dado testemunho, é testificado de que vive. Espera aí. Primeiro, não tem mãe, não tem pai, não tem princípio de dia, não tem fim. Um alfa e um ômega. Não tô interpretando. A Bíblia fala isso. Que é que os homens são mortais. Olha a palavra, são mortais. Ali não. Esse escritor que você lê toda a vida, toda vez que você lê esse texto, você tenta torcer a visão dele, o Espírito Santo está muito triste, porque o Espírito que guiou ele não é o mesmo que está guiando você, meu amigo. Porque o que guiou ele está falando para você, ó, ali é testificado que ele vive, que ele não morre. Aqui os homens morrem. Ali, mas, a palavra mas muda tudo, amigo. Quando esse escritor fala mas, ali onde quem se dá testemunho que vive. A palavra permanece significa que ele permanece até os dias de Paulo, 4.000 anos depois, até os dias de quando está escrevendo os livros de Hebreus. Já a palavra imortal aparece também agora. Você quer que eu te mostre ela? Seguimos. Ele quer que você saiba quem é Melquisedeque. Olha o versículo 14, tá? Porque manifesto é que nosso Senhor veio de uma tribo de Judá. Como Jesus poderia ser sacerdote se ele não veio de uma tribo de Levi? Ele tinha que vir da tribo, tá? Para ele ser rei, ele tinha que vir de uma tribo, de uma linhagem real. Mas para ele ser sacerdote, ele tinha que vir de uma tribo levita. Ele veio de uma linhagem de Judá. Maria era da tribo de Judá. Isso lhe dá direito a ser rei. Só tinha rei na tribo de Judá. Tá bem? Para ele ser rei, ele tinha que vir dessa tribo. Da tribo da raiz de Davi. Tá bom? Então, para ele ser sacerdote, era necessário que ele fizesse o quê? Era necessário que ele viesse de uma ordem, de uma linhagem levita. Mas agora ele necessita ser sacerdote não aqui na terra, porque aqui na terra ele foi cordeiro. Ele necessita ser sacerdote no céu, nesse santuário que foi construído quando eles mostraram para Moisés. Agora eles precisam que você, que já estudou tudo, compreendeu que ele é o cordeiro, que ia morrer por você, que ele prometeu lá no Éden, que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, que venceria o pecado, que você seria feliz outra vez eternamente. Ele cumpre a primeira parte de morrer aqui e agora ele tem que subir para o céu, para ser sacerdote no céu. Mas para ser sacerdote no céu, ele tinha que vir de um ser divino. Ele tinha que ter algo semelhante com alguém divino, com um Deus que nunca pecou. Porque um anjo não poderia ser sacerdote em prol do ser humano no céu. Porque eles são criados.
A mancha do pecado se estendeu em todo o céu. A dúvida que tiveram, se Deus estava certo ou não tiveram, ou não estava certo no começo, manchou todo o céu. Eles não eram dignos de fazer. Só um foi achado digno de fazer isso, porque o próprio Deus foi acusado. Você sabe de uma verdade? Quer que eu te conte uma verdade? Você pensa que Deus, ele é muito bom, duro, aquele Deus forte que é sem misericórdia. Eu vou te contar. Deus, ele é tão simples que você vai se assustar. Mas desculpa, tô suando, tá calor aqui. Deus é tão simples que você vai se assustar. Deus, ele é tão justo que você vai se espantar. Sabe de um segredo? Você vai ter que ler bastante a Bíblia e pedir para Deus, mas eu vou te contar isso porque eu já encontrei isso, tá? Deus, quando ele estava no seu trono, isso aconteceu, é fato. E agora Satanás, ele começa a comercializar dúvida na cabeça de todo mundo sobre as atitudes de Deus, o caráter de Deus. E Deus agora ele sabe. Deus, ele é onisciente, ele está vendo. E ele mantém a calma, mas automaticamente ele entra num laço. Ele entra numa armadilha. Sabe por quê? Ele sabia, tá? Se você pensa que Deus foi pego desprevenido, não foi. Ele sabia. O plano dele era o melhor para todos. E ele se permitiu. Mas ele entra numa armadilha. Sabe por quê? Porque você pode ser o mais justo que for. Se alguém te acusa, você já perde o seu direito. Seu caráter já fica manchado. Sabe uma pessoa... Imagina uma pessoa fiel. Fiel de verdade. Só que eu quero fazer uma maldade com essa pessoa. Eu quero pôr o caráter dela em dúvida. E é uma mulher. Se é uma mulher, melhor. Então agora essa irmã é tão santa, tão perfeita, assim, leva uma vida de santidade. Uma vida justa. E eu chego agora na igreja e eu comento: vocês pensam que essa irmã é certa? Se vocês souberem o que ela fez uma vez. Era para ser cortada da igreja. Eu invento uma mentira. Ela se escandaliza. Sabe o que ela está pensando? Senhor, perdoe esse rapaz, ele não sabe o que está fazendo. Ela é uma boa pessoa de verdade. Mas toda a igreja que ouviu isso, ela perde a credibilidade da palavra dela, da vida de santidade dela, da vida de uma mulher que deve ser vivida piedosamente, como diz, tá? Perdeu a credibilidade. Manchou. Ela já não tem força para se defender, porque é óbvio que o que comete um delito vai se defender. Não, eu não fiz isso. E Deus, ele é tão maior, tão mais experiente, tão mais inteligente, tão mais velho, tão mais eterno, tão mais maduro, tão mais onisciente, que ele viu isso e ele viu que agora ele estava manchado com as acusações. Se os anjos do céu soubessem fazer diferença entre o que é certo e o que é errado, tá? Se eles soubessem fazer diferença, então Deus não se mancharia. Porque os anjos iam fazer diferença das atitudes de Deus, ia ver que Deus estava sendo justo. Mas os anjos nunca se depararam com pecado, com uma desordem, com uma discussão, com uma diferença de opinião. Não, todos seguiam uma linha. Não era desconhecido o pecado até esse momento. Então, quando Satanás começa a acusar o governo e todos ouvem, acabou. Automaticamente, Deus não pode se defender. Sabe por quê? Porque seria o mesmo que o Eterno discutisse com uma criança. Ele ia ganhar. Claro, ele tem muito mais argumento, ele é eterno. Ele já sabe o que o outro, seu oponente, que ele estava fazendo as acusações, ia falar antes, porque ele pode ler a mente. Então, a peleia, a luta, a discussão, o debate não ia ser justo. E todos iam saber disso. Não, mas esse debate não foi justo. Um pastor contra uma criancinha de 3 anos que está aprendendo a andar, óbvio, o pastor vai ganhar. E Deus sabia disso e também não queria dúvida. Sabe o que Deus fez, meu amigo? Deus, ele se retira. Você não me acredita? Deus, ele toma a decisão, sim, de expulsar Satanás do céu. Foi a última decisão que ele toma ali como líder, porque ele é retirado. Ele se retira de líder do céu. Você não sabia disso? Você não sabia que Deus se retira e agora ele necessita de um advogado para defender ele lá no céu? Aí, meu amigo, falta que estudamos bem mais as profundezas do céu, do acontecimento no céu. Foi muito mais do que você pensa. A trindade do céu, a divindade do céu, é afetada por o que Lúcifer fez. Tá?
Deus agora ele se retira da liderança porque a palavra dele já se tornou dúvida em todo o universo. Pior, imagina um céu todo brilhoso, todo feliz, todo lindo, todo cheio de últimas tecnologias, felicidades e festas e tudo. Tá? E agora Deus toma uma atitude, ele abre os portões e manda Lúcifer para um lugar escuríssimo, escuro. Havia tinieblas, trevas em la face del abismo, do abismo. Escuridão total. E não foi no mesmo dia que Deus desce, expulsa ele e já cria a terra. Tá? Primeiro expulsa. Eu quero que você sinta o que Lúcifer sentiu, não tendo pena dele, mas compreendendo o que ele também. Você tem que estudar os dois lados. Lúcifer agora ele está num lugar escuro, está incômodo. Na verdade agora não tem um teto, não tem nada, um lugar sem ordem natural das coisas. Tá? Tudo escuro, já não se ouve. Então, assim, os anjos do céu se assustaram. Olha, se a gente for contra Deus, olha o que Deus vai fazer contra nós. Pior ficou Deus. Deus ficou pior, uma situação pior. Ele toma essa decisão, foi a última decisão que ele tomou ainda no poder. Ele foi obrigado? Não. Ele quis sair do poder para provar sua própria inocência e para ver que ele era justo. Então ele fez as coisas da maneira correta. Ele se entrega agora para ser julgado. Deus se entrega seu posto para ser julgado. Tá? E já começam a julgar Deus mal. Sabe por quê? Porque os anjos todos agora começam a julgar Deus. Nossa, olha o que ele fez. Você pensa que não? Você pensa que não? Se todos os anjos estão vendo uma atitude, eles nunca viram isso. Deus agora, porque um acusa ele, acusou ele, é igual você acusar um presidente. Você é um estafador. O presidente vai fazer o quê? Vai te mandar embora, meu. Me mandou embora por isso. Tá? Eu vi uma pessoa aqui no grupo teve um problema com o administrador foi, expulsou ele. Pronto. Se tá certo ou não, ele é o dono, ele vai expulsar. Da mesma maneira, foi o que Deus fez, foi o que todos pensaram. Tá? Mas Deus tomou essa última decisão no poder, porque senão o céu ia ser manchado com o pecado todo. E já não ia ter mais volta. Expulsa. Só que agora é necessário, em um caso desse, que alguém defenda Deus. Que alguém mostre que o que Deus está fazendo não está errado. É o melhor para todos, que o pecado ele é maligno. Então agora, a acusação de Lúcifer foi contra um ser, foi contra o pai. Só que existe mais 2 que acompanham ele, que não tomou atenção das acusações. Porque Lúcifer ele acusou justamente o pai. Os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o mesmo poder, são poderosos. São imortais, não tem princípio de dia nem fim de vida. Eles não nasceram e tampouco vão morrer. São indestrutíveis. Tá? Indestrutível é imortal. Eles sabiam dessa acusação. Eles sabiam que toda a hoste angélica e todos os seres criados, anjos ou não, tá? Ia ter essa dúvida. E se os 3 são acusados por Satanás, então os 3 agora se volvem réus, quem defenderia eles? Ninguém. Por isso se vê Jesus retirado, se vê o Espírito Santo no céu retirado, se vê Deus governando, porque ele já anteriormente sabia que ele ia acusar um deles, e os outros agora defenderiam e seguiam com o plano. Você pensa que Deus não pagou? Que só Jesus pagou? A humilhação, o sofrimento, a dor que Deus sentiu, dele estar salvando todos, e todos tendo dúvida dele tá morrendo, dele já está esperando, meu filho vai morrer. A gente está sacrificando tudo pelo que eles estão sentindo, passando. É mesmo que você está salvando uma geração que está falando, crucifica, crucifica e crucifica, você é mau. Deus passou isso anteriormente. E aguentando. Ele podia se explodir, resolver isso, mas não é o caráter dele, ele não é assim. Ele é santo, ele é bom, ele é amoroso, ele morre, ele dá vida por você. Tá? Isso Deus. Só que agora, ninguém pensa dele assim. Já pensa nele como um tirano. Então agora ele se retira e se permite ser julgado, e as acusações, os pensamentos em geral, o pecado já se espalhou no céu, tá? E agora ele toma uma outra atitude pior, meu amigo.
piorou a situação de Deus. Eu já contei isso, mas você vai entender por quê. A história de Melquisedeque é muito importante aí. Tá? Deus agora, ele abre os portais do céu e Deus ele se direciona para uma viagem. Todos agora estão curiosos. O céu já não é o mesmo, meu amigo. Os universos, ou os planetas criados já não são o mesmo. Todos estão focados o olho no líder. E eles olham a Deus. Deus ele desce para a Terra. Ele desce no rumo de onde está Satanás. Todos automaticamente, se eu estou no céu, eu vou pensar, ui, agora ele vai... Ele está indo, ele mandou um funcionário embora. Tá? E agora ele está indo na casa desse funcionário. O que eu vou pensar? Vai pagar, ele vai conversar, alguma coisa vai acontecer. E foi isso. Lúcifer foi expulso. E agora Deus desce em direção à casa onde ele está, num lugar escuro. Um lugar distinto do universo, ele está indo nessa direção. Quando chega, o problema de Lúcifer é que ele está num lugar escuro. Então Deus fala, haja luz e houve luz. Você vê que é muito claro. Não estou inventando. Assim aconteceu. Haja luz e houve luz. E apareceu a luz. Todos que estavam vigiando Deus, todos que estavam vendo os atos de Deus, que estavam assim em Deus, viram que Deus agora fez uma coisa boa. Pôs uma luz no lugar onde estava escuro. Pelo menos uma luz. Tá? Assim foi o pensamento do céu. Se você pensa que foi só como você lê, e o primeiro dia luz, o segundo água, e assim, e acabou, você está lendo a Bíblia muito vaziamente. Você não está vivendo, você não está entrando no céu, entrando na história, entrando no acontecimento. Porque Deus ele teve que viajar, e ele fez isso, e ele criou a luz, e aí todos pensam que foi por ele, tá? É o raciocínio lógico. Outra coisa é quando agora ele começa a criar uma coisa bonita, começa a criar animais lindos, começa a dividir a terra da água, começa a deixar um paraíso. Lúcifer, ele pensa que isso é para ele. Enquanto ele está observando os atos de Deus, Lúcifer, aqui, ele pensa que está sendo feito para esse. E sabe o que ele está pensando? Aí, agora sim, tá vendo que eu estava certo, que eu mereço, tá? Os que estão no céu estão felizes porque tá pensando que Deus está dando uma chance para Lúcifer. Porque até o momento não houve surpresa. Mas agora no sexto dia, cria o ser humano e fala, você é o líder daqui, fala pro ser humano. Tô criando tudo isso para você. Sabe, você pegar uma chupeta, pôr na boca da criança e quando ela vai, você tira e dá para outro. Foi o que no céu piorou. Porque pensaram que Deus estava fazendo era para Lúcifer, não para um ser desconhecido que acabou de chegar no momento da eternidade, nesse momento, ou seja, anjos que já vivia antes da eternidade, esse acabou de chegar e já está dando tchau. Já é líder, já é o comando. Deus é injusto, parece que está provocando a Lúcifer. Assim foram as acusações do céu. Houve uma mancha no céu, meu amigo. Quando eles viram que Lúcifer faz Adão pecar e que Lúcifer agora governa aqui a terra, que Lúcifer queria ser governante, e viu qual era o governo de Lúcifer, Caim matar Abel, matança, destruição, estupro, violência, desespero, sequestro, grito, enfermidade, morticínios, peste, doença, gritos, desespero. Eles viram que governo desastroso que Lúcifer queria fazer lá no céu. Por isso que Deus expulsou eles. Eles viram que a terra se manchou num pecado, que a terra se manchou na destruição e um matando o outro. E que assim aconteceria lá. E que se Deus permite Lúcifer lá, esse era o governo que Lúcifer queria fazer sem lei. Que sem a lei virou um governo assim, de pura mortes. E que agora compreenderam que Deus era tão justo que só tirou Lúcifer para salvar eles. Para que eles não morressem. E agora eles começam a compreender, eu duvidei de Deus, eu pensei mal de Deus, eu fiz isso de Deus. E eles se entristeceram. Eles compreenderam que Deus ele se humilhou, saiu do trono, se permitiu ser julgado. Mas nesse tempo de julgamento, quem defendeu Deus? Se Deus não podia falar contra isso. O Espírito Santo, por que ele é chamado Espírito Santo, amigo? Por quê? Porque ele é o Espírito que fica vagando? Não pensa que o Espírito Santo é diferente de Deus. Quando você vê que fala os 7 Espíritos de Deus que se encontram diante do seu trono, não pensa que ele está dividido em 7 partes, que assim ele é. Quando fala os 7 Espíritos de Deus, está representando a totalidade que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, do começo ao fim da sua vida, do começo da criação da terra, até o aniquilamento do pecado e a restauração. Por isso 7. Porque se você quer que o Espírito Santo é diferente de Deus, você está enganado. Por quê? Porque Deus, está escrito que é Espírito. Só que a gente vê que Deus senta, Deus tem mão, Deus tem olho, Deus tem boca, Deus tem fala, Deus caminha, tá bem? Então a gente vê que Deus tem mesas lá no céu.
mesas grandíssimas. Você pensa que Deus não come? Se o Filho de Deus comeu aqui na terra, com Abraão, quando ele visitou Abraão aqui ainda, Deus, claro que se personificou aqui um ser humano, tá? Mas como Deus, assim são. Se existe comida dos anjos lá no céu, o que eu quero discutir não é se Deus come ou deixa de comer. O que eu quero discutir é que Deus e o Espírito Santo, eles são iguais, tá? Não são o mesmo, mas são um em poder. O Espírito Santo, quando viu que toda a atenção foi focada em Deus, ele fala: eu vou ser o seu Espírito. Eu vou ser o seu advogado. Eu vou ser o Espírito, essa bondade. O tanto que você é bom. Você se recorda que Jesus falou para Filipe: Filipe, se você vê o Pai e vê a mim, é o mesmo. O que eu estou fazendo, essas obras, essa bondade, se eu estou chorando, se eu estou abraçando, se eu estou sofrendo por vocês, dando a vida por vocês, eu só estou representando o que ele está fazendo. Está escrito que o Espírito não fala nada dele. Esse foi o papel que o Espírito Santo prometeu, ele jurou, assim que Deus foi acusado, que ele se ausenta do seu trono, que ele agora se afasta do seu trono, que ele está em dúvida, todos estão em dúvida do caráter dele, alguém tem que defender. E o Espírito foi o que foi representar o Espírito dele. O Espírito dele, como é Deus. E o Espírito foi o que comoveu os anjos depois que viu a catástrofe que Satanás fez aqui, o governo dele aqui na terra. Foi o que comoveu a cada um a pensar: meu Deus, se Deus permite Lúcifer ficar aqui no céu, ele tinha acabado com todos nós. Por isso Deus tirou ele daqui. Por isso o pecado é tão desastroso. Por isso que a lei é santa. A lei é boa para mim viver. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, está escrito em Isaías, exaltar e enaltecer a lei para o bem de todos. Por amor à sua própria justiça. A lei é santa, imutável. Tudo se acaba, mas a lei ela tem que seguir para quê? Irmãos, o Espírito Santo, ele foi o que representou, o que convenceu, o que mostrou o caráter de Cristo. E está escrito que outra vez, agora Deus se tornou réu. No céu, limpou a dúvida. Todos pensam bem, agora sabem que Deus é perfeito, que Deus se humilhou, que Deus deu tudo por ele. Sabe o pior agora? Foi a mancha que existiu aqui na terra, de nós pensando que todos os nossos problemas é culpa de Deus. E agora Deus, ele vai se defender contra nós? Não. Ele necessita de advogados. Outra vez. E o Espírito Santo é o que vem aqui na terra, que está escrito que ele vai vir e não vai falar dele mesmo. Tudo ele vai falar de Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Quem é ele? Eu conheço ele. O que ele está fazendo por você? Ele chora, intercede com gemidos inexplicáveis. Ele tem paciência, longanimidade. Jesus, tá? Ele veio representar quem é o Pai. Ele se ofereceu em dar a vida, não foi o Pai que escolheu você vai morrer, não. Ele se ofereceu porque ele falou: eu vou dar a vida nesse plano, porque as acusações que estão fazendo contra é injusta. Você está fazendo o melhor para todos. Eu vou mostrar quem é seu caráter. Por isso fala: eu e o Pai somos um. Ele não está aqui nesse momento dando a vida, porque ele ia ser taxado como, não como Jesus foi taxado como inocente, porque ele tinha dúvidas. Todos punham dúvida, o ser humano punha dúvida em Deus, põe dúvida em Deus. Ah, porque minha irmã morreu inocente? Por que essa desgraça? Porque ele ainda está sendo taxado assim. O único que poderia dar acesso a Jesus ser sacerdote agora no céu, para terminar esse plano, era outro Deus igual, com o poder de uma vida indestrutível igual. Por isso Jesus não vem de uma ordem levítica, mas ele vem segundo uma ordem de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Olha quando fala que a vida dele é indestrutível, não tem destruição. E isto agora é muito mais manifesto se a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote diferente. Peraí. Agora, semelhante, parecido com Melquisedeque, se vai levantar outro sacerdote diferente. Peraí, se outro sacerdote vai se levantar, um sacerdote diferente, por quê? Porque não vem da linhagem levítica. Se outro sacerdote vai se levantar, e ele é semelhante a Melquisedeque, eu quero saber no que os dois são semelhantes. Porque um está dando direito ao outro. Tá bem?
Porque Jesus ele só está se levantando segundo essa linhagem de Melquisedeque. E quero saber qual é a semelhança deles. Você pensa que esse escritor não fala? Ele fala. É muito mais manifesto se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote distinto. Não feito de uma lei, de um mandamento da descendência aqui. Mas senão porque tem o poder de uma vida indestrutível. A semelhança de Melquisedeque e de Jesus, que os dois têm uma vida indestrutível. Eu não estou interpretando. A Bíblia fala. Mas a semelhança de uma vida indestrutível. Indestrutível é o mesmo que imortal. Melquisedeque, esse personagem, se sua profeta, seu profeta, seus livros, sua história, seu Wikipédia, a história de que, mas um amigo falou, tem um livro antigo que fala, amigo, eu não quero saber de livro antigo, quero saber da Bíblia. Esse profeta está falando que seu livro, que seu profeta está equivocada, tá? Não são inspirados? Esse profeta não está falando isso. Ele está falando que estão equivocados, seu pensamento é equivocado. Melquisedeque tem um poder de uma vida semelhante à de Jesus. E os dois é indestrutível, não sou eu que estou lendo. Não sou eu que estou falando. Tu eres sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu só conheço 3 pessoas no céu que teve esse trabalho, que se empenharam no plano. Que não tem princípio nem fim, não tem pai nem tem mãe. Melquisedeque, segundo a ordem de uma vida indestrutível, segundo a ordem de Jesus. Só temos 3. Quem gerou Jesus para que ele tenha direito a ser sacerdote lá no céu também? Amigo, não foi à toa que Deus... Jesus podia ter nascido assim como fez quem? Adão, para que seja igual, tá? Não, mas Adão nasceu do pó da terra, Jesus foi uma luzinha ali dentro. Não. Por que foi diferente? Você já parou para pensar? Por quê? Porque Melquisedeque, o Espírito Santo de Deus, tinha que gerar, tá bom? Em Maria, para que ele pudesse ter direito de ser sacerdote no céu eterno. Porque Melquisedeque, ele é sacerdote. O Espírito Santo, ele é sacerdote. Ele intercede, ele geme com gemidos inexplicáveis. Tá bem? O Espírito Santo ele é tão importante que ele foi sacerdote do próprio Deus. Ele foi o primeiro sacerdote do próprio Deus. Sabe como? Advogando na cabeça, no pensamento, em tudo que escutavam sobre Deus nos céus. Melquisedeque, quando foi provado no céu que Deus ele era justo, extremamente justo, e que eles eram injustos por pensar assim de Deus, Deus agora outra vez ele toma o trono e continua o trabalho do santuário. Mas agora é nosso papel defender a Deus perante o mundo, porque Deus ele está sendo réu, está sentado no banco de réu, porque nós que compreendemos não defendemos Deus perante o mundo, de que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. E que essa pessoa está incluída nessa salvação. E que você está incluído nesse propósito. Mas para você ter esse ânimo, você tem que compreender. E para você compreender, alguém tem que te contar. E esse alguém é você. Mas para você contar, você tem que crer. Abre a mente. Nem todos receberam plena luz. Alguns comentários próprios. Mas não deixe que esse comentário se eleva acima da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é tão clara, então o outro não está tão claro, então seguir a palavra de Deus e tomar como que o outro não tinha completamente. Não é pecado você falar, olha, esse irmão não sabia, Daniel não sabia tudo, porque é verdade, Daniel não sabia tudo. O apóstolo Paulo não sabia tudo. Na verdade, eu não gostei de um conselho do apóstolo Paulo. Ele fala que bom é não casar. Você não está pecando nisso, tá? Deus fala que bom é casar. Então, não é pecado você falar que seu profeta não sabia desse ponto, por isso fez esse comentário. Melquisedeque é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade. Ele é sacerdote, ele é testemunha, ele está do seu lado, ele chora, ele tem mão, ele tem nome, tá?
E quando você começar a crer, você vai se familiarizar mais. Você vai ver que ele é mais real na sua vida. Ele não é um espírito que quando fala sobre o Espírito Santo, o silêncio é ouro. Claro que é ouro. Mas o tempo vai chegando que a luz vai aumentando e as coisas vão sendo reveladas. Nesse tempo era ouro. Não era tempo de falar. Mas hoje, se está sendo revelado, esquadrinhe, busque, compreende, se familiariza com seu Criador, com seu amigo, com seu intercessor, com seu Deus. Agora, se você não quer se aproximar dele, se você tem medo, se é um mistério muito grande isso, então você ainda não está pronto para viver com ele. Porque você não quer virtualmente, mentalmente ou lendo se aproximar dele, quanto mais pessoalmente. Familiariza, conheça ele, converse com ele, chame ele pelo nome, com santidade, com reverência. Que Deus abençoe a todos.